Da Câmara de Vereadores de Bom Jesus de Itabapoana, vereador Luciano de Souza Nunes. Eu, Ricardo Soares de Aguiar, brasileiro, casado, vereador do exercício pleno do mandato, portador dos documentos RG 11490109-53, CPF 075-257-527-93, título de eleitor 120-55-97-03-45, devidamente registrado na 95ª Zona Eleitoral, seção 0073, requeiro o seguinte: da representação. Venho respeitosamente, senhor presidente, sob o fulcro do decreto de lei 201 de 1967, requerer que se submeta a discussão e votação ao todo plenário desta Casa de Leis a instauração de uma comissão processante em um processo político-administrativo em face das infrações político-administrativas cometidas pela prefeita do município, Maria das Graças Ferreira Mota. Entre essas, as relações institucionais entre os poderes legislativo e executivo ficaram claramente comprometidas dentro do contexto legal pelo desprezo do poder executivo nas convocações e solicitações de informações aprovadas neste plenário e enviadas ao executivo. Sob este escopo, eu poderia elaborar um vasto documento, denúncia, relatando os descumprimentos legais da prefeita desde o início desta legislatura, a qual faço parte a partir de fevereiro de 2013. No entanto, para tornar essa denúncia e seus pedidos de maneira objetiva, vamos apontar alguns descumprimentos legais com base no artigo 4º do mesmo decreto-lei, em que versa o seguinte: artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato. Os fatos a serem relatados comprometem ao menos 2 dos 10 crimes de responsabilidade previstos pelo artigo 4º, sendo certo que os mesmos têm como sanção a cassação do mandato da prefeita do município. Dos fatos: o desrespeito institucional da prefeita do município com o poder legislativo tem sido latente nas relações do mesmo. Para tanto, temos como exemplo a audiência pública realizada no dia 7 de março de 2014, em que estavam convocados os representantes da empresa Davidson e do Poder Executivo com a responsabilidade de fiscalização da obra de saneamento do bairro de Amarca, para esclarecerem aos moradores do referido bairro sobre os transtornos na execução do projeto. Não obstante, na mesma audiência pública, somente compareceram os vereadores e os moradores do bairro, sendo certo que somente a empresa Davidson enviou ofício comunicando o não cumprimento, na mesma alegando que os funcionários estariam em férias coletivas naquela ocasião, fato que foi claramente desmentido com o andamento da obra, sendo verificado na época até porque não há situação legal em que prevê a concessão de férias para funcionários de uma empreiteira que executa uma obra pública. Se a mesma tem um prazo legal para a conclusão da obra, o mesmo não suporta a concessão de férias para os funcionários. Mais grave ainda, foi a postura do Poder Executivo, que sequer enviou uma justificativa para a não participação da citada audiência pública, cujo requerimento foi de autoria do vereador Leonardo Dúdera, que foi de atestar a veracidade dos fatos nas discussões desta denúncia. Outro fato em que o Poder Executivo desprezou o Poder Legislativo está na convocação do secretário de Fazenda do município, Samuel Caldeira Xavier, sobre o ofício 099/2015, datado em 23 de fevereiro de 2015 e recebido pelo Executivo em 26 de 2 de 2015, com data da convocação para o dia 2 de março de 2015, para prestar esclarecimento sobre o projeto de lei que propõe o reajuste da taxa de iluminação pública
e o mesmo não compareceu na Câmara, e muito menos enviou um ofício dentro do prazo regimental para justificar ao não comparecimento de uma convocação feita de maneira regimental e de maneira regular. Somente os fatos acima relatados já seriam suficientes para a cassação do mandato da prefeita, haja visto que ela, ao não atender as convocações da Câmara a tempo e forma regular, ela, sem dúvida, que infringiu gravemente o inciso 3 do artigo 4º ao desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo em forma regular. Ainda podemos considerar como desatendido o requerimento ao qual enderecei ao secretário de Esportes, senhor Bill Carlos Manhães, solicitando a relação dos nomeados para a execução do projeto denominado Esportes NJ, em que o secretário alegou que tal requerimento teria ser direcionado à ACAGEL, instituição contratada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro para a gestão do programa. Porém, as nomeações e indicações dos profissionais que participam deste programa são de responsabilidade do município, ficando evidente que o mesmo solegou informações neste legislativo. E o secretário tinha lá seus motivos para não enviar a essa Casa de Leite a relação dos profissionais que participam desse programa, haja visto que ao obter a relação de maneira informal na capital do Estado, pude constatar que neste estavam contratados o senhor Jorginho Ferreira, locutor oficial da campanha eleitoral da prefeita em 2012, e o próprio filho da prefeita, Nelson da Silva Mota Neto, ficando evidente que o secretário, ao se negar o envio dessa relação, o mesmo, sem dúvida, estaria escondendo algo que muito grave dessa autoridade fiscalizadora. O secretário de Esporte, ao não atender esse pedido de informação, também torna o Poder Executivo responsável pela violação do mesmo inciso 3 do Decreto-Lei 101 de 1977, ao desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. Somando as infrações político-administrativas cometidas pelo Poder Executivo acima relatadas, ainda cabe registrar que temos 11 ofícios em forma de requerimento aprovados nesta Casa de Leite, e a prefeita os desprezaram por completo, em que abaixo temos as relações dos juízes, lembrando que temos requerimento sem resposta desde 2013, 1437/2013, 939/2014, 951/2014, 952/2014, 983/2014, 1085/2014, 1086/2014, 1090/2014, 1091/2014, 1140/2014 e 002/2015. A prefeita do município, ao desatender convocações sem oficiar o legislativo, a justificativa e ao sonegar informações referentes a esses 11 ofícios, ela, além de violar claramente o inciso 3 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 1967, ela também violou, sem sombra de dúvidas, também o inciso 1 do mesmo artigo 4º, ao passo que ela, ao não atender as convocações e os pedidos de informações, ela, sem dúvida, impede o funcionamento regular da Câmara em sua prerrogativa fiscalizadora. Em face do oposto, requeiro ao novo plenário pelo deferimento dos seguintes pedidos. 1. A instauração imediata nesta sessão de uma comissão processante para julgar os crimes de responsabilidade acima relatados, seguindo assim o rito previsto no artigo 5º do mesmo Decreto-Lei 201 de 1967, que versa o seguinte. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito. Se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor
com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará à presidência o substituto legal para os autos do processo e só voltará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. 2. O envio de cópia dessa denúncia, junto com a ata desta sessão, devidamente aprovada para o Ministério Público, na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, Núcleo Itaperuna, para a Controladoria Geral da União, para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e para o Tribunal de Contas da União para as devidas providências. 3. Que o Poder Legislativo proceda pelo afastamento imediato da prefeita do município, senhora Maria das Graças Ferreira Mota, temporariamente, por 90 dias, até a conclusão desta comissão processante, atendendo assim o artigo 20, parágrafo único da Lei nº 8.429/1992, que objetiva o bom-andamento da instrução processual das irregularidades apontadas e cabalmente comprovadas, atendendo assim o interesse de toda a coletividade e dando posse imediata ao vice-prefeito, o senhor Jarbas Teixeira Borges Júnior. Aos nobres pares desta casa de lei, reporto-me respeitosamente, justificando essa denúncia, em nome das relações institucionais previstas na Constituição Federal de 1988, que vem sendo sistematicamente violadas pela prefeita do município, estando assim em jogo da credibilidade, o prestígio e o principal, a prerrogativa fiscalizadora do Poder Legislativo de Bom Jesus de Itabapoana, que está desmoralizado diante de tanto desprezo vindo do Poder Executivo. Sem mais para o momento, pelo deferimento de todos os pedidos deste documento, que contém gravíssimas denúncias em fase da conduta da chefe do Poder Executivo Municipal, sem mais para o momento, subscrevo o exercício do mandato e na forma regimental. Bom Jesus de Itabapoana, 30 de março de 2015, e Carlos Soares de Aguiar, vereador. É o que consta do seu presidente.